Muito boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre a descida do Espírito Santo. E sem mais delonga, abramos vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, que vai dizer: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma grande multidão, e ela estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um a nossa própria língua, que somos nascidos? Pardos, medos, elamitas, mesopotâmicos, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Amém. Eu quero introduzir aqui que no Antigo Testamento, capítulo 23 de Êxodo, você vai ver Levítico também, vai falar das festas, 3 festas. E eu quero destacar de Pentecoste, era uma das mais importantes dos judeus. Esta festa era celebrada no 50º dia após a Páscoa. E qual o objetivo dela, Francisco? É agradecer e bendizer ao Deus pelo recebimento da lei e pelas colheitas dos grãos, inclusive as primícias, que eram os frutos da terra, que eram apresentados nessa festa. Foi nesse período que Jesus Cristo escolheu para cumprir a sua promessa de derramar o Espírito Santo. A partir dessa etapa, começou a ter um desenvolvimento, um avivamento espiritual que passou a revolucionar o mundo e a história daqueles que creiam, que foram cheios do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, o que é? É a capacitação dos escolhidos para enfrentar o desafio, entre quais passariam humilhações, prisões, apedrejamento, maus trato, escarnio, zombação por causa do nome do Senhor Jesus. Eles puderam permanecer firmes devido ao poder da fé, que foi intensificada quando eles foram selados com o Espírito Santo de Deus, ou seja, o sopro divino de Deus daquele vento. E quando somos selados e submetemos à vontade do Altíssimo, do Todo-Poderoso, de Jesus, nós nos santificamos para ser instrumentos neste mundo. E somos habilitados para a sua obra, e Deus derrama sobre nós dons e talento. Além disso, recebemos ainda revestimento, poder para resistir à vontade do mundo e para poder vencer. E o vento e o fogo, Francisco, ali simbolizava a presença de Deus. O Espírito Santo purifica e santifica aqueles que creem. O vento, sendo invisível, impetuoso, queria dizer força, mas ao mesmo tempo era uma suave. Assim é o sopro de Deus, que concede vida ao que se encontra aflito, desesperado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela possui o fogo dentro dela, ou seja, ela pode testemunhar a sua palavra. Deus dá autoridade e poder para libertar os cativos, para poder curar. O Senhor nos concede seu dom para fazer a obra na terra. Porém, devemos sempre lembrar que o dom não é nosso. O Espírito Santo, Jesus, ele nos concede, ele nos empresta e vai requerer essas ferramentas. E quando todos ali foram cheios do Espírito Santo, houve esse derramamento. E foi um fenômeno sobrenatural, meus irmãos, minha irmã. Eu fico maravilhado em ver o acontecimento, a misericórdia divina, pois todos estavam em Jerusalém.
e vieram várias partes, pessoas do mundo, e ouviram falar da grandeza de Deus na sua própria língua. É importante que os discípulos não ficaram fora de si quando receberam o batismo. Sabe, muitos pensaram que eles estavam embriagados, em transe, mas no momento que a pessoa é tomada pela presença de Deus, pelo seu Espírito Santo, o gozo inunda seu ser. Não tem nada a ver com emoção, é algo pela razão, é consciente, o Espírito Santo de Deus. Pois vemos em muitas denominações pessoas que começam a pular, a quebrar o altar, rodopiar a cadeira, jogar pro alto e até haver machucamento. E ali muitas vezes é emoção. E o Espírito Santo não é emoção. O Espírito Santo, ele é a brisa suave. O Espírito Santo derrama de dom. O Espírito Santo te derrama uma calmaria sobre a sua vida. E você vai querer fazer a sua obra. E você vai querer cumprir o que está em Marcos 16:15. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Porque quando você tem o Espírito Santo, você vê alguém padecendo necessidade, você vai querer ajudar aquela pessoa. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem Deus dentro de si e você não vai querer fazer mal ao próximo. Você vai amar como Jesus amou. Você vai andar como Jesus andou. Se necessário for, você vai sofrer por amor do nome dele, assim como os discípulos sofreram. Foram levados a prisões, foram escarneados, foram zombados. Pedro, ele falou: eu não mereço morrer como Jesus morreu crucificado numa cruz, me crucifica de cabeça para baixo. Porque Pedro estava tão cheio do Espírito Santo, um homem que foi tomado pela boca de Satanás, agora ele está cheio do Espírito Santo de Deus e fala: eu não mereço morrer como meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Que maravilha a palavra de Deus, meus irmãos. Quando você tem o Espírito Santo, tenha certeza de uma coisa: você não está livre das aflições do mundo, você não está livre das provas, mas você passa com Deus. E você passar com Deus é muito melhor do que você passar sozinho, porque sozinho você vai entrar em depressão, sozinho você vai ficar para baixo, sozinho você não vai conseguir. Aqui eu finalizo minha mensagem. Se você gostou, não deixe de deixar abaixo os seus comentários, não deixe de deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, a compartilhar essa mensagem, para que a palavra do Senhor possa chegar a mais longe, para a glória e a honra do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.